maravilhosa. Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lança as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grandes que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudá-lo. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderaram deles e de todos que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. Aleluia. Pode assentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Espírito Santo, querido, possa continuar trabalhando em nossos corações. Queridos, o Evangelho de Lucas, um evangelho, querido, que era um homem pesquisador muito temente a Deus e que procurou de alguma forma, querido, trazer alguns momentos que Jesus, passando pela terra, algumas histórias que ocorreram, e ele pesquisou, e de forma que ele foi um pouco mais detalhado, justamente nesse caso aqui também, quando Jesus vai chamar esses homens para serem pescadores de homens. O interessante é que, se você pegar no livro de Marcos e também no livro de Mateus, você vai ver que não houve tanto detalhe, eles não foram tão a fundo como Lucas foi. Lucas, com certeza, um dia ele pesquisando sobre a trajetória de Cristo, alguém então senta com ele e vai contando detalhes de como aconteceu esse fato, e Lucas escrevendo, e ele procurou colocar detalhes de tudo que ocorreu naquele dia, para que possamos, queridos, agora meditar e compreender verdadeiramente em que lado nós estamos. Em que lado nós estamos. E daqui a pouco você vai entender por que você está falando em que lado nós estamos. Lucas, escrevendo sobre o ministério de Cristo Jesus, ele vai começar a falar de toda a sua trajetória, vai falar desde o princípio do batismo de Jesus e da tentação de Jesus, e logo depois da tentação ele vai falando que quando Jesus chega, Jesus começa agora a ser, de uma certa forma, agora a ser ouvido por aqueles, e as pessoas, diz Lucas, as pessoas começaram a maravilhar, que Jesus falava coisas que eles começaram a sentir bem. Jesus começava a ensinar, e tudo que Jesus começa a ensinar vai trazendo uma certa alegria, e as pessoas começaram a seguir, as multidões foram aumentando, seguindo ao ouvir Jesus. Lucas vai falar que Jesus se torna até de certa forma famoso, Jesus se torna um popstar, Jesus começa a ser seguido porque ele tinha uma certa fama, porque ele começou a falar de uma forma diferente, e aquilo estava trazendo um certo conforto para aquele povo. E a palavra fala assim que Lucas vai escrevendo então que certa feita, então Jesus logo depois depois do batismo do deserto, ele entra dentro da sinagoga, ali entregam ele o livro de Isaías, ele abre e ele vai ler aquela passagem, tanto conhecemos que hoje se cumpriu essa promessa, que o Espírito de Deus desceu sobre ele, e ele lê um momento ali que é a passagem de Isaías na palavra, e diz a palavra então que agora ele começa a detalhar aquilo, fala que ele era aquilo que Isaías profetizava. E quando Lucas agora escreve sobre isso, diz a palavra que aqueles homens que estavam ali da sinagoga, olhando para Jesus, ficaram irados com a atitude dele, porque estava falando que era ele. Então diz a palavra que eles pegam, saem arrastando Jesus, levam para um alto monte para tentar julgar Jesus lá embaixo, para poder já matar Jesus. Mas diz a palavra assim que ele passa no meio dos homens e desce para Cafarnaum. Eles de alguma forma, não vai explicar de que maneira que os homens queriam matar, mas não conseguiram tocar nele, ele passa no meio, como se ele ficasse invisível e saiu do outro lado. E certo que Jesus, onde ele ia, diz a palavra que ele começou a trazer curas e curas, onde ele ia trazia cura. E diz a palavra que eles pegam Jesus, levam para a casa de Pedro, Lucas escreve, e chega lá, a sogra dele está enferma, e eles levam, apresentam para ele a sogra, a enfermidade, é dar uma ordem, a enfermidade vai embora. Aí vai, no outro momento ele entra dentro de uma sinagoga, entra dentro de um templo, e havia um homem endemoniado, ele vai lá e expulsa aquele demônio, e o demônio grita para ele e fala assim: eu sei que tu és o que haveria de vir. O próprio demônio já começa a olhar para Cristo e fala: eu sei quem tu és. Jesus expulsa e fala assim: cala-te.
para que ele não anunciasse nada, porque as pessoas às vezes têm que começar a receber, a saber quem é Jesus, ouvindo a ele e obedecendo a ele. E Jesus então começa a curar, e diz a palavra então que uma hora Jesus agora está um pouco cansado, ele afasta, ele mesmo vai para um lugar mais deserto, e diz a palavra que o povo vai atrás do deserto de novo, Lucas escrevendo e falando com Jesus, não nos deixa não. Começa a falar com Jesus, tentando constranger Jesus, para que Jesus não viesse deixar. E eles começam a levar um monte de enfermos, muitos enfermos, e a Bíblia, e Lucas fala assim, que Jesus, colocando as mãos sobre os enfermos, todos eram curados. E Lucas continua escrevendo agora, quando nós chegamos nesse capítulo 5. Quando chega no capítulo 5, diz a palavra agora que Lucas vai escrevendo. E apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Aí quando nós pegamos esse primeiro versículo aqui, nós já falamos assim, olha como o povo estava com a sede da palavra. Olha como o povo estava querendo a palavra. Diz aqui Lucas escrevendo, e apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. E falando para ele, fala sobre a palavra de Deus, você tanto fala. A multidão estava apertando e ele estava próximo ao lago de Genezaré. Não diz que Jesus foi lá para pregar, diz a palavra que não, Jesus estava próximo ao lago. Provavelmente Jesus se retirou um pouco, foi próximo ao lago, a multidão sabendo e foi atrás de Jesus. E chegou lá e falou assim, fala para nós, fala para nós, fala para nós. E quando eu chego aqui, eu falo assim, ao mesmo tempo, o dia que eu estava ali meditando em casa, falei, meu Deus, esse povo estava com sede da palavra. Mas aí que você vai olhar no contexto, não, na verdade não. Na verdade aquele povo, eles foram atrás de Jesus, apertando e falando, fala da palavra de Deus, porque um certo povo, uma multidão foi seguindo Jesus, porque eles começaram a sentir bem, começou a sentir uma alegria, eles não queriam nada com Jesus, na verdade apenas um conforto, apenas queria algo para aliviar a dor de imediata, eles não estavam querendo seguir Jesus, eles não estavam querendo ouvir e obedecer a Cristo. Na verdade, quando ele chegou aqui, Lucas fala, e apertando a multidão, Jesus está como estava sendo comprimido a uma parede e falando assim, prega, 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 e Jesus agora calado. Um povo começou a oprimir Jesus para falar, porque lá atrás eles falaram assim, esse cara cura, esse cara fala algumas coisas aí que traz um certo conforto. Já viu alguma pessoa quando vira para você e fala assim, não, eu gosto de ir para a igreja, quando eu vou lá me sinto tão bem, mas você vai ver, a pessoa não quer nada com Deus. Não é como vocês que deixaram os seus afazeres, deixaram todo esse feriadão e falaram assim, eu quero ir para lá. Não é como aqueles que como estão aqui, que deixaram e estão doando tempo para estar aqui. Quantas pessoas talvez você possa ter convidado e falar assim, ah não, esse fim de semana não, porque sabe do feriado e sabe do movimento do Brasil. São pessoas que vão para a igreja comprimindo Jesus, falam comigo, eu quero te ouvir, mas não querem Jesus, querem apenas o que ele tem a entregar. E diz Lucas aqui, a multidão agora próximo ao lago fala assim, tipo assim, não tem para onde você ir, prega para nós. Tentando arrancar de Jesus a força, porque sabiam da história que Jesus cura. Ele fala algumas coisas e diz a palavra, Lucas escreve e fala assim, que ele estava sendo ovacionado, ele estava sendo elogiado, as pessoas estavam falando bem dele. Estava apenas apertando Jesus, porque sabe que Jesus se aproximar, mesmo não querendo nada dele, meu querido, sai algo dele. É instantâneo quando se aproxima de Jesus. É instantâneo se aproximar de Jesus, e mesmo se você não queira, pode ter certeza, algo vai respingar em você, não tem como você sair daqui do mesmo jeito. É impossível. Mas diz a palavra, querido, então, quando eles estão comprimindo Jesus próximo desse lago, diz agora Lucas que Jesus olha e vê 2 barcos. Cansamos de ouvir sobre esse assunto. Jesus, ele avista 2 barcos, e então ele vai andando, e ele entra em um dos barcos, e quando ele fala assim, diz que os donos daquele barco, que eram 3 homens, eles estavam do lado de barco desembarcado, lavando a rede, do lado de fora do barco, e o barco estava à margem dali do lago, alguns chamam de praia, vamos falar praia, o barco estava ali na praia, e Jesus, ele vendo os 2 barcos, ele entra em um dos barcos. Aqui eu quero nessa manhã, querido, trazer uma mensagem, falar sobre o barco. Quando nós olhamos para aqueles homens que eram pescadores, o barco para aqueles homens era o quê? O investimento deles. O barco
era o símbolo do investimento daqueles homens para que eles venham sobreviver. Dali era o fruto do trabalho deles, era o barco. É tanto que se você ler um pouco abaixo, você vai ver que Lucas fala que o barco não era só de Simão Pedro. O barco era de 3 homens, era de 3 amigos. Eles investiram o que eles tinham para comprar um barco para poder sobreviver. O barco era o investimento. Então nessa manhã nós vamos tratar o barco e vou perguntar para você. Você tem um barco? Você tem um investimento no reino? E diz a palavra que Jesus ele entra dentro do barco, de um barco. O barco era um lugar sagrado para os pescadores, não poderia chegar e entrar, eles nem sabiam direito quem era Jesus. Jesus chegou e entrou dentro do investimento daqueles homens. E até então aquela multidão estava na praia. E Jesus ele entra dentro do barco e vira para Simão e fala assim: empurre o barco para longe da terra. Jesus estava virando e dizendo para eles: agora nós vamos dividir as multidões. Porque quem segue Jesus só porque sente bem, ele vai até um limite com Jesus. Quem segue Jesus só porque Jesus pode fazer alguma coisa, só vai até um certo ponto com Jesus. Mas quem tem investimento no reino, meu filho, que tem barco, ele vai um pouco além. Quem tem barco, quem tem investimento, pode ter certeza, agora começa o milagre para a tua vida. Milagre, querido, acontece no mundo o tempo todo. Para quem está até as margens da areia, acontece milagre. Mas agora nós vamos falar da pesca maravilhosa. Mas a milagre, coisas maravilhosas de Deus não acontece para qualquer um. Só acontece para quem tem barco. Só para quem tem investimento. Só para quem tem investimento. E Jesus ele entrou dentro do investimento. Porque Jesus queria levar o nível da intimidade com os homens. Porque ali já havia naqueles homens que eles seriam os discípulos. Eles ainda não eram os discípulos, eles passariam a ser. Eles ainda não eram obreiros, mas eles iam ser. Porque Jesus conhece muito bem quem que ele está chamando. Eles ainda não eram pregadores, mas seriam pregadores. Eles ali ainda não eram homens que usariam dos dons que derramariam sobre as suas vidas, mas Jesus já estava vendo tudo e Jesus sabe muito bem em quem ele vai, em qual investimento ele vai entrar. Se você olhar sempre desde o início, quando Deus chamou Noé, o Senhor chama Noé e fala para Noé começar a levantar ali e fazer aquela arca. Vamos chamar de barco também para entendermos um pouco. E quando Jesus agora, quando Deus está falando com Noé para fazer a arca, querido, as pessoas olham e vai começar a zombar de Noé e falar assim: para que você está fazendo isso? Não, Deus mandou eu investir porque está vindo algo aí, e quando chegar esse momento eu tenho um investimento para que eu possa suportar as dores que há de vir. E Noé começa a construir a arca em um tempo onde as pessoas começaram a zombar, porque nunca havia chovido na terra, nunca havia acontecido dilúvio, muito menos chuva. Então Noé começa a construir, as pessoas olham e falam assim para ele: você é louco, Noé? Isso é tempo de construir, Noé, construir barco para quê? Você é louco? Isso é tempo de para que você vai para a igreja? Para que você vai para culto? Para que você vai para esse acampamento? Você tem nada para fazer não, minha irmã? Ei, meu irmão, você é tão jovem, vai curtir tua vida, mas só que você fala assim: mas Deus mandou eu construir um barco. Eu não sei para que é, mas Deus mandou eu construir um barco. Mas só que Noé, meu querido, ele não é levado pelo vento de doutrina deste mundo, independente do que está acontecendo, ele começa a fazer investimento simplesmente por obediência. Não é porque você está vendo, é pelo aquilo que você está obedecendo. Se diz assim: minha irmã, começa a buscar Deus, como a jovem pregou aqui, buscar primeiro o reino de Deus. Não é porque Deus quer ser apenas, querido, um general na tua vida, não é que Deus é ditador, é porque Deus sabe aonde Ele quer te levar. O que Deus quer é que você entenda que tem algo melhor para você. Ei, deixa eu te chamar aqui. Vem cá, vem cá. Talvez você ainda não entendeu o mistério. Você olha e fala assim como aquele povo: não tem tempo de fazer arca, não tem tempo de construir barco, não tem tempo. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, tem tanta coisa acontecendo, a crise foi instalada, mas Deus está mandando eu construir um barco. Barco é investimento. Tem pessoas que elas começam a viver em prol só de receber algumas bênçãos de Deus.
Mas só que Jesus tem muito mais. Construir arca nos dias de hoje é quase uma loucura espiritual. É você investir no vazio. É você investir, querido, em algo que ninguém quer mais investir. Construir barca nos dias de hoje é algo que você vai ter que fazer apenas simplesmente olhando com os olhos da fé. Pastor, de que forma eu posso construir um barco então? Então vamos lá. Primeira forma que você tem que começar a investir no mundo espiritual, para que quando você precisar, quando todo chegar até o limite, que é areia, é limite. A areia é só para quem quer caminhar com Jesus sem compromisso. Mas andar sobre as águas ali no mar, querido, dentro do barco, é para quem tem investimento. Primeiro investimento, querido. Achei interessante quando a jovem abriu, falei assim, Deus é maravilhoso demais. Primeiro investimento que eu já estava com Deus falando no meu coração, eu falei assim, não tem como eu viver algo muito mais além do que um milagre se eu não tiver uma vida de oração. Não existe uma pessoa virar para mim e falar que ela tem compromisso com Deus se ela não ora. A oração, ela é investimento. Eu oro, pastor, mas nada acontece, é investimento. Tem 30 anos que eu oro, é investimento. Mas eu estou orando, estou chorando, é investimento. Oração é investimento. Não deixa para orar só quando as coisas ficam difíceis não, minha querida. Comece a orar agora. Viva uma vida de oração. Uma vida de oração é investimento. Para quando as pessoas chegarem no limite, você vai além, porque eu tenho investimento com Deus. Eu tenho investimento com Deus. Eu tenho investimento com Deus. A oração te leva um pouco além. A oração te leva um pouco além. Ei, qual que é o teu barco? E ninguém, querido, como foi dito, achei, falei assim, essa menina pregou o que eu queria pregar. Porque eu falei, essa menina está cheia do Espírito mesmo. Eu falei, como é que pode mistério desse? Eu louvo a Deus por isso, que eu fico maravilhado, porque Deus testifica todas as coisas. Porque ninguém começa já a orar. Pode acontecer, pode, mas Deus, quando Ele começa a te chamar por oração, Ele está falando assim, primeiro começa vindo. É uma construção, é como construir o barco. Você está construindo um barco e ninguém está vendo. Aí pergunta, cadê fulano? Está orando, mas agora é hora do almoço, só tem uma hora de almoço. Mas ela está investindo, enquanto todos estão querendo entrar no zap, está querendo descansar, está investindo na hora do almoço. Cadê fulano? Está orando, mas só temos 15 minutos de café, está orando? 15 minutos de café. Cadê fulano? Está orando, mas é 3 horas da manhã, isso é investimento. Cadê fulano? Está orando, mas orando por quê? O que aconteceu? Não aconteceu nada, mas eu estou investindo no reino. Por quê? Porque a oração é investimento. Você, minha querida, se um dia chegar a grande tempestade como chegou com Noé, Noé havia investido. A oração é o primeiro passo para o investimento. Será que você, querido, deixa eu ver, vem cá, por que eu falei com o povo que você está da metade que vai até o limite, ou você vai um pouquinho adiante? Se Jesus te chamar agora, fala assim, olha, eu quero um povo para ir um pouco mais adiante comigo. Quem já tem um barquinho pronto aí? Quem já tem um barquinho de oração? Quem orou para que esse acampamento aqui venha ser um mistério transformador, poderoso? Se você começar a orar, querido, já para o próximo ano, meu querido, deixa eu te falar, isso é investimento, é investir muito mais além, começar a investir no reino. Qual que é o segundo investimento, pastor? A oração é a primeira, a segunda é o jejum. Jejum, pastor, é da época da igreja primitiva, o jejum é dos tempos antes, porque Jesus falou assim, que enquanto estiver com ele, não, vamos ler a palavra direito. Jejum e oração. Você tem jejuado? Vou falar baixinho. Você tem jejuado? É como se a oração é a madeira e o jejum é os pregos. A madeira sozinha, se você só juntar, você joga na água, o que vai acontecer? Vai boiar, que é tanto de tábua. Algumas, se for pesar, até afunda. Mas aí vem o jejum. O jejum vai colando as suas orações e firmando. Vai colando.
Pastor, eu não sei jejuar, eu não consigo jejuar, eu passo mal, eu tenho problema de saúde. Então faz o parcial, faz o que for, mas se você tem que ter um sacrifício com Deus. Sacrifício. Meu querido, eu não sei o que você gosta, tomar café, então fica um dia sem tomar café. Eu gosto de suco de limão, fica um dia sem tomar suco de limão. Hoje, querido, dá até para falar de uma certa forma assim, de um jejum até virtual, porque outro dia a menina virou para o seu pastor, eu fiquei 5 dias sem entrar no Zap para fazer eu falei assim, se isso é sacrifício para você, filho, que faça, mas faça um sacrifício com Deus. Faça um sacrifício com Deus. Há quanto tempo que você não tem um sacrifício com Deus? Que você tira algo que você gosta simplesmente para dizer, Deus, eu quero intimidade com o Senhor. Não faça só quando está tudo ruim, não. Quando está tudo ruim, faça. Mas eu te convido a começar a investir antes que você chegue ao seu limite. Porque uma hora todos chegamos a um limite. Uma hora nós chegamos, nós ficamos apertando Jesus, fala comigo Jesus, fala comigo Jesus, e como a multidão, fala comigo Jesus, mas uma hora Jesus vai chegar na beira da praia, ele vai falar comigo até na beira da praia, depois disso ele não vai falar comigo mais como ele estava falando, porque aquilo não vai surtir mais efeito, aí ele vai falar assim, agora eu preciso de um barco para me continuar falando com você, eu preciso entrar em algum barco, eu preciso de algum investimento agora. Qual investimento que você tem para que eu possa continuar falando com você? Porque agora para falar com você eu preciso te levar numa situação mais profunda, numa intimidade. Existem alguns momentos que Jesus vai nos falar, queridos, como meninos, mas chega um momento que o Senhor quer te falar já como uma pessoa madura. Paulo chegou e falou assim, eu queria falar com vocês, mas vocês ainda não estão entendendo o mistério. E eu te convido aqui nessa manhã a começar a investir. Desde já você já fala assim, Deus, eu prefiro começar agora a armar um barco. Eu não vou esperar as coisas complicar, não vou esperar o sonho chegar, não vou chegar no meu limite para começar não. Eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar. Por quê? Porque eu preciso ter um investimento com o Senhor, porque eu quero ir mais além um pouco com o Senhor. Eu não posso viver somente de milagre, eu quero viver das maravilhas do Senhor. De grandes maravilhas. Um dia que eu estava lendo essa palavra, eu fui na academia, aí chegou lá, estava com essa na mente, eu estou lá, aí chegou um senhor de uns 60 anos, o corpo todo torto assim, andando meio assim, ele falou assim, olhou para mim e falou assim, há 2 anos atrás, eu sofri um acidente. Eu falei assim, beleza, não estava só na missa, quando você está com a mente voltada. E eu falei assim, Deus, por que os grandes milagres? Por que pesca maravilhosa? Por que não podia ser apenas uma pesca? Por que fizeram questão e o Senhor ressaltou tanto essa pesca? E aqui negócio guerreando comigo, mas Deus tem hora que vai falar com você, querendo te responder, e o moço vem estar conversando comigo. Aí eu fui para um outro aparelho e veio atrás de mim e falei assim, meu Jesus, só faltava essa. Já é uma luta para mim vir, o dia que eu venho é outra luta. Aí o moço está conversando, quebrei 46 ossos, eu olhei para ele e falei assim, sobrou o resto. Olhou para mim, abriu, mostrou, puxou a camisa assim, aqui ó, operei isso, cheio de não sei o que, com a perna torta, e não sei o que, fiquei 1 ano e meio na cadeira de roda. Falei, sim. E fui andando. Aí eu falei assim, meu Deus, quer saber de tragédia? Não, toda hora a gente sabe de tragédia. Aí ele veio andando de novo, parei no aparelho, aí ele foi para o meu lado. Falei assim, então tá, deixa eu dar atenção. Sentei, pois não. Falei, e aí? E aí que morri 3 vezes e as pessoas, ninguém acreditava em mim. Eu ouvi o cara que foi me socorrer e falou assim, tá morto, pode chamar o rabecão. Estava à beira da BR, um caminhão chocou com a minha moto, me jogou, eu caí. Estava morto. Aí aí alguém passou e falou, não, tá respirando, socorreram. Chegou no hospital, ele ouviu de novo alguém falar, tá morto. Parou tudo. Teve 3 paradas. Ele foi contando uma tragédia, uma atrás da outra. Eu falei assim, meu Deus, é muita tragédia para um homem só. Aí por fim eu sentei, aí que eu fui cair em mim. Eu falei assim, Deus, por que esse homem está falando isso comigo? Você quer que eu pregue para esse homem? Não precisa nem pregar, porque a vida dele já manifesta a sua glória. A sua glória já está manifestando a vida desse homem. Aí aquele homem eu fui, olhei, só baixei a cabeça, olhei, ele levantou, aí eu levantei, só falei com ele assim, Senhor, milagre. Ele olhou e falou assim, isso, milagre. Aí eu baixei a cabeça, depois que eu levantei, falei assim, milagre não, isso é mais do que milagre, isso é uma maravilha. Quando ele falou, não entrei mais em contato, também eu nem voltei lá mais, que eu luto que tem para mim fazer academia.
Mas fiquei aquele negócio na cabeça. Depois que caiu a ficha, eu falei assim, meu Deus, tem hora que a gente pensa que a gente já viveu de tudo, mas só que Deus está querendo levar a gente em algo muito mais além. E eu dentro de casa, eu falei assim, Deus, tem hora que a gente começa. Aí, por coincidência, naquele dia, eu estava indo ver mensagem de um pastor pregando, o pastor contando que o vizinho dele era pai de santo, e esse pai de santo havia sofrido um acidente, alguma coisa lá, não sei o que, ele falou que o homem foi, e o homem chegou falando assim, aí, você fica atrás, o pastor falando, aí, você fica atrás desse seu Deus aí, falou um nome feio lá, meus santos me protegeram. É lógico que foi Deus. Só que aí esse pastor virou e falou assim, pois é, você recebeu esse milagre, só que você não sabe que Deus quer ter algo muito mais além. Tem um milagre muito maior, mais excelente. Deixa eu te dizer, quem vai até a areia da praia, que está limitado somente até a areia da praia, vai viver milagre. Mas eu quero te convidar nessa noite, nessa manhã, para começar a desejar de Deus as maravilhas. As maravilhas de Deus. Deus quer te levar a viver maravilhas. Aí que eu fui entender por que Jesus fez questão, e Lucas fez questão de escrever pelo Espírito, que uma turma ficou até a praia, até o limite, e por que Jesus entrou no barco e andou com Pedro. Chega dentro do barco, diz a palavra que Jesus chega e senta dentro do barco. Jesus, ele senta, Jesus descansa. Jesus entrou dentro do investimento de Pedro, e Jesus, o que é que ele fez? Jesus se sentiu confortável e sentou. Melhor coisa que tem é quando Jesus entra daquilo que você está investindo, e ele tem a vontade de Jesus, fique à vontade. Jesus tem que sentir a vontade dentro do seu investimento. Jesus tem que chegar e sentar, querido. Você vai ver que a Bíblia fala que Jesus senta e começa a pregar sentado. O que Jesus está fazendo é que ele está dizendo assim, eu quero que você faça um investimento, mas eu quero ter liberdade dentro do seu investimento. Eu quero poder entrar dentro desse investimento. Eu quero poder usufruir do seu investimento. Não faça como foi pregado aqui, querido. Não faça como alguns que quer jejuar, mas quer mostrar, estou jejuando, estou descabelado. Não fala comigo que eu estou de jejum, não. Quem que tem que ver é Ele. Quem que tem que ouvir é Ele. Quem que tem que receber é Ele. Toda oração é para Ele, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Somente Ele, por Ele, para Ele. Quando você vem num acampamento como esse, você vem porque você está querendo investir na sua vida espiritual, ou você vem porque você quer mostrar que você veio? Porque se você veio com a ânsia, com desejo, fala assim, eu vou investir na minha vida espiritual. Eu vou lá investir na minha vida espiritual. Eu quero mais dele. Eu preciso mais dele. Quem dera se fosse 15 dias direto para mim estar lá só ouvindo a palavra, orando, jejuando, compartilhando com os irmãos em união. É um dos maiores investimentos que você está fazendo, estar aqui nessa manhã. Esse é um dos maiores investimentos, você não tem noção. Você não tem noção quando você começa a investir na sua vida e de você dedicar a tua vida, de deixar seus afazeres para estar num lugar como esse, simplesmente para adorar o Todo-Poderoso. Isso é um dos maiores investimentos que um homem, uma mulher, um jovem pode fazer para Deus. Mas muitos desconsideram isso, sabe por quê? Até começaram bem, começaram investindo, começaram participando dos cultos, começaram indo à igreja, começaram e até viveram alguns milagres, mas passou-se o tempo, a luta veio. E deixou o barquinho pela metade e afastou de novo e voltou para a multidão. Porque muitos é imediatista demais. Muitos já querem as coisas, fast food já quer as coisas de imediato. Já querem que Deus resolve, eu vou lá esse fim de semana e Deus vai trabalhar. É como a multidão da areia, vou lá, faça alguma coisa na minha vida. Só que Jesus não trabalha assim. Jesus quer ver você mesmo calejado, você está batendo martelo. Mesmo quando tudo está dando errado, você está batendo martelo. Só o silêncio, só o barulho do martelo quebrando o silêncio da sua alma, que a vontade é de gritar. Mas mesmo assim você veio. Aí as pessoas estão se alegrando, pulando, você entra, dança junto também, mas só que ninguém sabe, mas você está investindo. Aí Jesus, ele vê no secreto quem realmente está fazendo o barco. Jesus vê porque Jesus fala assim, uma hora eu vou entrar nesse barco. E uma hora eu vou andar e as pessoas vão falar assim, ué, mas fulana, outro dia estava no meio de nós, está pregando? Investimento. Ué, mas fulano, olha como é que está, cheio da unção. Investimento.
Aí as pessoas olham e falam assim, mas fulano, mas o pastor tá puxando saco. Não é puxando saco não, porque o homem não puxa saco, o homem obedece a Deus e põe à frente quem quer a obra. E vai andando. E vai andando. Investimento. E quando Jesus entra e fala, Simão, arreda para o meio, Jesus acomodou dentro do barco. Jesus, ele ficou à vontade. Jesus, ele ficou tranquilo dentro do barco, sentou dentro do barco. E diz a palavra que de dentro do barco Jesus começa a pregar. Aí que ele começa a pregar, porque lá ele não estava pregando mais, as pessoas estavam seguindo, eles não estavam nem atentos, mas aí Jesus começa a pregar. E se vocês observarem, quem falou a história para Lucas, quem relatou a história para Lucas, não vai falar do que Jesus pregou, porque estava tão maravilhado com o que acontece, mas não foca no que Jesus está falando. Não foca nos ensinamentos, não foca na palavra. Você vai ver que o escritor, quem que vai relatar para Lucas, não fala Lucas, e ele de dentro do barco pregou sobre, não fala o que pregou, fala assim, apenas que Jesus começou a pregar. Só viram isso. E Lucas não fala do que foi pregado dentro do barco. E diz a palavra, depois de Jesus pregar, ele olha para Simão que estava dentro do barco e fala assim, agora Simão, meu negócio é com você. Agora é com você. E fala, Simão, leva o barco agora um pouquinho mais profundo, vamos? Vamos agora numa intimidade, já veio uma etapa, nós chegamos até aqui, agora vamos um pouquinho mais profundo? Vamos um pouquinho mais profundo, por quê? Porque agora eu estou vendo que seu investimento tem sustentabilidade, ele sustenta, me sustenta, ele suporta. E quem está com Deus, querido, ele começa a entrar dentro de uma dimensão, dia após dia, que foi falado aqui. Você vai andando, querido, você não pode acomodar na sua vida espiritual. Você não pode acomodar na sua vida espiritual. Deus quer que te levar uma área muito mais específica de um milagre que vai muito mais além do que você já viveu. Deixa eu te falar, Deus está querendo te levar numa dimensão ainda muito maior. Porque os deles, ele vai revelar coisas que não revela para este mundo. Lembra no livro do profeta Ezequiel? Quando a palavra fala assim que o anjo vai dentro do mar, ele chega dentro do mar e começa a chamar Ezequiel, Ezequiel vem cá. Aí Ezequiel até vai até um certo ponto, aí ele vai medir a profundidade das águas. Aí diz a palavra que ele fala assim, agora vem um pouquinho mais. Ele vai andando, agora vem um pouquinho mais. Porque assim, quando você começa a andar com Deus, querido, ele vai te chamando, você nem percebe, mas você está entrando numa profundidade. Você vai entrando na profundidade. O jovem falou aqui que em 2011 alguém convida, ele vai para a igreja e ele começou a ouvir a Deus. E ali ele foi, é primeiro dia, talvez ele ficou um pouco assustado, porque falou que até cansou de tanto pular, mas só que o tempo foi passando, ele persistiu, ele permaneceu. Permaneceu. Não adianta você investir e não permanecer. A maior forma de você alcançar o que você está investindo hoje é permanecer. Permaneça, disso vai só para o fundo, só vai indo mais além, vai mais além um pouquinho, e eu te convido um pouquinho mais além com Deus hoje, vamos um pouquinho mais além, eu te convido a você ir um pouquinho mais profundo com Cristo, porque querido, mas pastor, já estou aqui nas águas, já não basta, não, você vai ver que o milagre não aconteceu ali às margens, mesmo estando dentro das águas, mesmo estando dentro do Espírito, Deus ainda tem algo muito maior. Milagre está no mundo, as maravilhas estão na igreja. E quando diz a palavra então que Jesus agora quando chega em alto mar, na parte mais profunda, aí Jesus vira para Pedro e fala assim, lança as redes. Lança as redes agora. E a indagação dele, ao mesmo tempo, ele vira e fala assim, mas Senhor, estou cansado, em outras palavras. Estou cansado. Fiquei a noite inteira buscando resposta, não achei. A noite inteira eu estou buscando, estou pagando preço, não estou vendo nada. Estou cansado. Estou cansado da minha esposa. Estou cansado do meu marido. Estou cansado dos meus filhos. Eu estou cansado de mim. Eu estou tentando pescar já tem um tempão que eu estou tentando ver alguma coisa acontecendo. Não estou vendo nada. Eu estou cansado. Lança as redes. Lança as redes. Na hora quando você está mais frustrado, na hora que você está mais cansado, lança as redes. Na hora que você já não está nem suportando você mesmo, lança agora.
Invista mais ainda agora. Justamente agora que as coisas parecem que não vai acontecer mesmo, que você já falou assim, acabou, a noite até passou e nada da alegria, como diz o salmista, acabou, lança as redes. Se não aconteceu nada até agora, não vai acontecer não, pastor. Ora mais. Para quê? Jejua mais, para quê? Lê mais a palavra, para quê? Vai mais aos cultos, para quê? Perdoa mais, para quê? Se arrependa mais, para quê? Não estou aguentando mais. Lança as redes, eu estou te levando uma profundidade. Por quê que o Senhor está mandando eu lançar as redes? Porque você ainda não sabe o que está por vir. Nós achamos que já alcançamos tudo diante de Deus. Deixa eu te falar, Deus tem algo muito maior para a igreja. Deus tem algo maior para a tua vida, tu tem que entender esse mistério. Ei querido, deixa eu te falar. O que Deus quer é que você entenda. O que Ele quer com a tua vida é muito maior do que tu possa imaginar. É algo que vai transcender qualquer entendimento humano, não tem explicação. Não viva o natural, não, vem para o fundo, vem. E quando as coisas parecerem que não tem mais jeito, pode usar o argumento que for, mas obedeça. Senhor, não vai adiantar, por quê? Pescamos, lançamos a rede a noite inteira e nada pegamos. Você não viu não? Nós já estávamos até desembarcados lá na praia. Porque tem hora que é assim, não é? Tem hora que nós estamos tão cansados que nós já até descemos do barco. E começamos a lavar a rede. Lavar a rede é trazer a memória e vir e falar assim, olha, pegar aquilo que sobrou e começar a remoer. Fica remoendo, tentando ver o que está agarrado nessa rede. E Jesus falando assim, olha, lança a rede, filho. Tem nada perdido para você não. Não tem nada perdido aqui não. Não tem uma vida aqui que esteja já no fim, que já esteja no limite, que não tem mais o que Deus vai fazer mais não. Por mais que você vai vir e diga assim, Senhor, eu só vim para agradecer, sou grato demais pelo que o Senhor fez lá na minha casa, pelo meu esposo, pelos meus filhos. Deixa eu te falar, isso ainda é pouco, porque Deus quer te mostrar muito mais. Continua lançando as redes, continua, porque Deus está te trazendo, querido. Neste lugar aqui, não é simplesmente para você passar um fim de semana e poder sair do mundo e desconectar um pouco de tudo, para você ficar um pouco ligado, não. Quando o Senhor permite algo espiritual como esse, é porque Deus está falando assim, eu quero levar pessoas a sobrenatural, eu quero levar pessoas a viver algo que nunca viveu, eu quero batizar pessoas com meu espírito, eu quero fazer pessoas ser usadas, profetizar, eu quero ver pessoas tocando e outras sendo curadas. Eu quero ver pessoas cheias da minha graça. Eu quero ver pessoas sendo curadas. Tem enfermidade diante da presença dEle. Deus quer te curar nessa manhã. Ele quer te levar. Pode lançar a rede. Lança a rede. Lança a rede. Lança a rede. Lança a rede. Cadê? Oh meu Deus do céu. Lança a rede, minha irmã. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Fui pregar certa feita num congresso. É congresso de mulheres. Fui para lá e me chamaram na última hora. Passou, dá para vir pregar, porque a irmã que ia vir do Paraná não veio. E tentamos ligar para as outras irmãs, mas mandaram o senhor vir. Eu falei, congresso de mulheres? Já tinha visto o panfleto. Eu falei, amém, vou, minha irmã. No mesmo dia eu falei assim, só falei, amém. Me convidaram para um evento ali, foi beleza. Peguei meus meninos, deixei, saí correndo e fui para lá. Aí chega lá, estou sentado. Aí veio uma irmãzinha, pediu oportunidade para dar um testemunho, subiu. Aí ela subiu no altar. Amém, irmãos? Pediu assim e falou assim, acho que tinha 45 dias, tem 45 dias que eu aceitei Jesus. E desde quando eu aceitei, minha vida foi transformada de uma forma louca. Só que tinha algo que eu me incomodava. Porque eu estava em processo de separação, ela falou. Eu estava num processo de separação terrível e aqui estava me matando. E uma das coisas que me levou para a igreja, que a minha amiga me chamou para vir para essa igreja, foi isso, para falar a verdade. Mas desde o primeiro dia que eu vim aqui, o Espírito de Deus me tirou aquilo e me fez ter paz. Só que um dia veio um pregador aqui, e esse pregador, ele virou e falou assim, se tem alguém aqui com alguma causa que para o homem é impossível, vem aqui à frente.
Aí ela olhou para frente, olhou assim, ninguém foi. Aí ela falou que o Espírito de Deus falava assim, vai lá que é com você que está falando. E ela falou assim, não vou não, minha amiga fala que o Espírito Santo fala, mas isso é mentira, isso é minha cabeça. Porque minha causa está impossível, já estou sem aliança, mas não dá. Aí ele olhou, falou assim de novo, ela falou, repetiu, vem aqui à frente, eu sei que Deus está falando que tem alguém com uma causa impossível. E vou falar mais, não é causa de injustiça não, é outra área. E Deus está falando com você. Ela falou assim, não é comigo, existem tantas outras áreas. E ela foi e começou a falar com Deus. Por que o Senhor está me fazendo passar vergonha? Algumas pessoas sabem da minha situação, a minha própria amiga sabe da minha situação. E ela falou que olhava de ladinho, a amiga dela olhando para ela, é com você. E ela falou assim, não vou olhar porque não é comigo. Não é comigo. Ela falou que fechou o olho, que ela falou que não tinha costume de orar, de olho fechar. Mas que dia ela falou que aprendeu a orar. E ela falou assim, ela falou que falava desse jeito assim, Deus, a minha amiga falou que é para me falar com o Senhor desse jeito, então eu vou falar. Não me faça passar vergonha, não. Essa mulher sabe da minha situação, manda esse homem calar a boca, já acabou o culto, já pregou, gostei da palavra, mas manda ele embora. Mas eu não vou lá, não. Aí ele falou, pela terceira vez, não é causa de justiça, não é área da saúde, é na área sentimental. Ela falou assim, é palhaçada já, né? Já virou palhaçada. Aí ela falou assim, que abriu o olhozinho, falou assim, tomara que já chegou lá na frente, abriu, não tinha ninguém. E ela olhava para a igreja e falou assim, a igreja tinha praticamente umas 15 pessoas só. Ela falou assim, meu Deus, não tem lógica, esse homem vai ficar especificando. Aí ele foi e falou assim, eu vou falar mais uma vez. Pela terceira vez eu já falei que é área de sentimental, mas agora eu vou falar. Você quer que eu te fale seu nome? Ela levantou, não! Não! Levantou a mão e fez assim, não! E já foi chorando. Aí ela diz, ela falou para o pastor assim, ela falou assim, nova convertida, dentro da igreja. Ela olhou para ele e falou assim, não me faça passar vergonha não. Falou baixinho para ele, ele olhou para ela, o nosso Deus não é esse Deus que você pensa. Se Ele te chamou aqui, porque hoje você está sendo visitada. Se Ele te chamou aqui, é porque Ele não quer te envergonhar, é para te mostrar que o que Ele tem para você é muito maior. Deus não queria simplesmente, querido, que ela começasse a ter força, que ela falou que começou a ir lá, não tinha força, e ela falou, Deus, eu já estou bem, estou forte. Ele falou, não, agora é outra parte, agora eu vou começar a trabalhar, porque você começou a investir, você começou a vir à igreja, você começou a sair cansada do serviço e começou a vir, isso é investimento. E quando ela começou a investir, ela falou, aí diz a palavra assim, queridos, ela falou assim, quando olhou para o pastor assim, pastor, você quer falar alguma coisa? Ela falou assim, hoje não, mas ele falou assim, mas então eu vou falar para você o que Deus quer para você, posso falar? E ela falou assim, fique à vontade, já estou aqui mesmo. Aí ele virou para ela e falou assim, seu marido volta para casa hoje. Ela olhou para ele e falou assim, não brinca comigo. Aí ela foi e falou assim, volta. E ela olhou para trás assim, olhou para a amiga dela e falou assim, fofoqueira. Porque nós somos assim. Nós somos assim. Nós, quando Deus quer nos levar na área mais profunda e começa a falar, ixi, só porque me conhece, pastor está contando minha história no altar. Pastor Watts, para com isso, eu conheço minha história, cuidado. Mas diz ela que ela falou assim, quando ela olhou, ela falou assim, é Deus que está falando? Ele falou assim, é Deus que está te falando, eu te conheço? Ela falou assim, eu não te conheço. Porque sempre assim, nós falamos assim, eu não, mas não sei você. Aí ela falou assim, e foi embora para casa. Quando ela chega em casa, ela falou que chegou, falou para o menino dela, seu pai veio aí? Não, mãe, você sabe que meu pai não vem aqui hoje? E sentou. Aí ela falou assim, já que Deus falou, sentou na sala, pôs a Bíblia no colo, o menino foi dormir, ela cruzou os braços e ficou olhando para as horas. O Senhor falou. O Senhor falou. Aí ela foi e pegou no sono. Quando deu 00:01, ela ouve a campainha. Quando ela abriu, sonolenta, o marido dela, nossa, você está morta aí? Tem 1 hora que eu estou tocando campainha. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, querido? Jesus está querendo te levar para um profundo, e você não faz nenhuma coisa para Ele trabalhar.
Para Jesus te levar a viver maravilhas, você tem que investir. Invista no reino de Deus. Começa a ter compromisso com Deus. Começa a ter compromisso com a igreja. Começa a querer participar da obra. Não fica só visitando, não. Ei, querida, se você vem aqui a primeira vez e nunca veio antes e já está pensando, só vim aqui, não vou mais, não faça isso não. Jesus quer te levar para o profundo. Quer te levar para o profundo. Jesus, Ele não quer que a gente viva, querido, somente de milagre. Ele quer que a gente vive de maravilhas. Maravilhas, maravilhas, maravilhas. Eu já falei do meu milagre. Está ali hoje, está ali a testemunha, meu meninão, 15 anos. Já contei essa história nessa igreja 1000 vezes, mas eu amo porque eu falo assim, como é que Deus começou a me visitar lá e vem me visitando até hoje. Que viraram a médica, virou para minha esposa e falou assim, você não pode ser mãe. E ela saiu de lá, só virei para minha esposa, ela não é Deus. Coração irado. Mas eu fui no secreto com Deus. Não contamos para ninguém. E nós fomos investir no reino, sem ver nada. E nós entramos em oração e jejum. A gente ia para os lugares, as pessoas entregavam para a gente tudo que até coisa, menos que nós íamos pais. Se virasse para nós, falava assim, vocês vão ser milionários. A gente não ia ter alegria nenhuma, porque a gente só queria ser pais. Porque Deus sabe realmente o que você precisa. Talvez sua mente está confundindo, mas Ele sabe, Ele vai te dar o que você precisa. E as pessoas chegavam às vezes, e nós nunca deixamos, nunca batemos, ficávamos caladinhos. E a minha esposa ia para uma igreja ali, onde a gente congregava, saía para pregar, e as pessoas chegavam os profetas. Ah, Deus falou que vai te entregar o carro. Eu falo assim, mas primeiro menino. Primeiro não estou caindo no barco não. Vamos orar, minha nega. Jejum e oração. Aí um dia eu entro na casa do pastor Fidelis, meu amigo, grande pastor, companheiro, pastor Fidelis Henrique. Eu vi você como um menino no colo. Eu falei, agora sim. Agora Deus falou. Aí ele não sabia, e eu comecei a pular na casa dele, cheio de poder, quase quebrei a casinha toda. O pastor Fidelis olhou, não entendeu nada, assim, olhou, minha esposa já chorava e abaixou, e ele olhou para mim assim, não falei para ele também não, porque até então era promessa, não falei nada. Quando chegou no mês de janeiro, a neguinha foi no hospital, aí sentiu uma coisa, foi fazer os exames, aí ela mandou buscar, quando buscou, eu busquei, a nega estava grávida. Sabe por quê? Porque Deus quer que você invista. Entre em oração, entre em jejum, leia a palavra, cultua, participa. Ei, querida, deixa eu te falar. Não esteja aqui só para divertir, não. Esteja aqui com um propósito. Eu vim aqui para divertir, ter comunhão, mas eu quero mais, Deus, eu quero mais. Ei, querido, você tem que ter gana de Deus. Você tem que ter desejo de Deus. Você tem que falar para você mesmo, eu não posso me limitar. Eu posso ir além, eu posso buscar, eu vou receber. Ei, querida, independente do que você já está passando, invista. Vai investindo. E quando Jesus falou assim, lança, ele pega e lançou a rede. E quando eles foram puxar, a palavra fala assim, que as redes começaram a até romper, porque as bênçãos é grande demais. Quando lançaram, a rede veio. Aí Deus começa, querido, a trazer muito mais do que você precisa. Deus começa a te surpreender. Aí passa 5 anos depois, Deus me deu o outro, Pedro. Só que antes da rede romper, eu falei assim, Deus, amém. Pode deixar. 2 está ótimo. Está ótimo e eu não duvido, o Senhor já me levou na profundidade. E agora eu sei que tem muito peixinho aqui. E os peixinhos estão lá. Um peixinho está ali, o outro está dormindo, acordado. Há 2 anos atrás, a nega veio para mim e falou assim, tô achando que está grávida. Eu falei assim, não, Deus, agora, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, mas eu não duvido nunca mais que quem vai na profundidade, Deus revela. Quem vai na profundidade, Deus cura. Quem vai na profundidade, Deus realiza. Quem vai na profundidade, Deus restaura. Quem vai na profundidade, Deus liberta. Quem vai na profundidade, Deus, querido, faz coisa que o homem não pode. Deixa eu te dizer, a ciência não pode na tua vida. Ei, querido, deixa eu te dizer, nenhuma tecnologia do mundo pode o que Deus pode na tua vida, mas Ele pode. Deus pode. Invista no reino e lance a rede, lance a rede, lance a rede. Tem alguém aqui nessa manhã, querido, que tem um barco para Jesus entrar? Tem alguém que está investindo no reino, que agora Jesus fala assim, agora eu quero ir com um pouco mais além. Quem tem um barco aí?
Amém mesmo? Se Jesus falar assim, qual foi o seu investimento antes de chegar aqui? Hein? Eu não vi nenhum amém. Tem que ter, mas pode ter certeza. Talvez você não tinha instrução, mas alguém intercedeu e tem barco para você. Seus pastores intercederam, os obreiros intercederam, pode ter certeza. Talvez você até veio e falou assim, pastor, eu não estava bem, não investi nada. Mas pode ter certeza, alguém investiu para você. Alguém orou, mas agora é com você para manter o barco dentro do mar. Agora é com você para manter esse barco. Até que algo aconteça sobrenatural. Não deixa o barquinho voltar para a praia e não desembarca não. Agora, querida, só volta quando acontecer a grande maravilha. No livro de João, seu capítulo 21, queridos, já no final do livro de João, João fala assim, após Jesus ressuscitar, João fala agora que Jesus, ele chega à beira da praia, Simão Pedro de novo olhou para os amigos e fala assim, olha, é o seguinte, Jesus morreu, nós andamos com ele, acabou, vamos voltar a pescar? Vamos voltar o que era antes? Vamos viver de milagres naturais? Vamos entrar dentro do barco. Jesus havia morrido, eles já estavam um pouco sem esperança e o barco foi para dentro do mar de novo. Quando eles, de novo, a noite toda, voltaram, tristes, abatidos. O mundo fala assim, o raio não cai no mesmo lugar, negócio assim, não tem? 2 vezes no mesmo lugar, não é? Isso é para o mundo, tá? Isso é para o mundo. Tem nada disso não. Na minha casa caiu 2 raizinhos lá e eu pedi a Deus para parar a tempestade lá, os ventos. Para com isso. Não é porque Deus fez um milagre que não vai fazer mais não, porque quer coisa maravilhosa para a tua vida. Para com isso. Deus não enjoa, Deus não se cansa. A Bíblia é bem clara. E diz a palavra que Jesus agora está na beira da praia. Jesus olhou para eles e falou assim, homens, tem algo de comer aí dentro? É como se Jesus chegasse aqui agora e falasse assim, tem algo aí dentro desses barquinhos aí? Eles não reconhecendo que era o mestre. Um olhou para o outro e falou assim, tem não, moço. Não tem não. O mestre vira e fala assim, lança a rede do lado direito. Vamos lá, talvez seja um pescador. Eles ainda não haviam reconhecido quem era. Talvez seja alguém que conheça o lago. Talvez seja alguém que tem uma experiência. Já estamos cansados mesmo, já passou a noite, vamos lá, lança aí. Quando eles lançaram, as redes se encheram. Aí quando eles encheram as redes, eles olharam e falaram assim, ei, é o mestre. Por que você está falando que é o mestre? Porque só dele pode fazer esse milagre, já fez isso comigo. Sabe o que é isso? É ele falando assim, não podemos atribuir a glória dele para ninguém. Eu já vivi esse milagre, e esse milagre quem faz é ele. Coisas maravilhosas, quem faz é só Jesus. Não foi sorte não. Não foi como a irmã contou aqui, que ela engasgou, que ela virou e falou assim, não foi sorte, foi alguém que pôs a mão e orou. Isso sabe o que é? Quem tem intimidade que consegue ver que foi Deus. Só quem tem intimidade que consegue ver e falar, foi Deus, não atribui a uma técnica não, atribui sempre a Deus. Não foi o médico que te salvou, foi a oração direcionada e ele atendeu ele dizendo, eu estou no barco, eu estou no barco. E algo maravilhoso é que João fez questão de escrever. E quando eles puxaram, as redes não se romperam. Sabe por quê? Porque estava mais forte. Quando você começa a ter experiência com Deus, você fica mais forte. Quando você começa a ter experiência com Deus, querido, as coisas não vão soltar da sua mão não. Porque a primeira vez que fez o milagre, quase que rompe a rede e eles perdem o milagre. Quando começamos com Deus, tem hora por falta de experiência com Deus, a rede pode romper, os peixinhos embora, e você tem que pedir socorro. Mas na segunda vez, João fez questão de escrever, e as redes não se romperam. E ele ainda vai continuar escrevendo. E nós pegamos 153 peixes, dos grandes. Outro dia tem pescador aqui. Outro dia eu estava conversando com um pescador, que eu fiquei curioso, falei assim, os peixes grandes, eles andam em gardume, em banda? Ele falou assim, não, pequeno que anda. Eu falei, mas a palavra fala que Pedro pegou 153 peixes grandes. E a rede nem rompeu, os outros eram pequenininhos e rompeu. E esse pregador, ainda o homem de Deus, falou assim, sabe por quê?
Porque Deus, Ele sabe se você tem estrutura para o milagre que você tem para receber. Tem milagre que primeiro Ele vai te dar estrutura. Tem milagre que é maravilha, que Ele vai primeiro te estruturar. É tanto que a primeira foi peixe pequeno e quase rompeu. A segunda foi peixes grandes, porque você tem que ter estrutura. Tem pessoas que estão pedindo milagre, mas não tem estrutura. Tem pessoa que está pedindo milagre, mas ainda não tem condição. Como a irmã, pastor, eu quero marido, eu quero marido, eu quero marido, eu quero marido. Vamos orar. Oramos, o marido veio, abençoou, desviou os dois. Que todo dia, onde você está, minha irmã? Minha esposa mandava. Pastora, que ontem nós fomos no shopping. Queria um milagre. E levou o milagre para passear. Eu falei assim, Abraão pegou o milagre, Deus mandou levar para o monte, sacrificar para ele. Essa pegou, levou para o shopping. Aí depois liga para nós e fala assim, pastor, ora por nós, em pleno domingo, 10 horas da noite. O que foi, minha irmã? Roubaram o nosso carro, onde você estava? No shopping. Eu falei, misericórdia. A nega só olhou para mim, o que foi? Eu falei assim, dorme com um barulho desse. Tem milagre que você está pedindo, que Deus primeiro vai te estruturar. Então não adianta descabelar, não adianta ficar nervosa, nervoso, chorar, se fazer de coitado. Primeiro ele falando assim, prepara o barco. Prepara o barco. Prepara o barco que eu vou entrar. Prepara o barco. Começa já, hoje, de manhã. Começou ontem, né? Sexta, vocês começaram? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que ele já está com um barquinho já pronto. Tem pessoas que, se não começou, começa hoje. E fala com Deus, Deus, me ajuda a começar a preparar meu barco, porque tem um milagre para mim, Pai. Tem. Então começa a preparar o barco. E quem desceu do barco, volta para o barco. Jesus está mandando você andar um pouquinho mais para o mar. E quem está no mar, tem alguns, Jesus já está assim, vai um pouquinho mais fundo. E outros, Jesus está assim, agora lança nas águas. Põe de pé. Põe de pé. Quer saber se você tem barco mesmo? Eu quero saber se você tem barco mesmo. Eu quero ver se você realmente está com vontade de construir um barco para Jesus entrar e começar a levar você no profundo.